Instalamos mais uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público e, desde logo, colocamos à apreciação dos senhores conselheiros a ata dos trabalhos anteriores. Não havendo nenhuma observação, fica a ata aprovada. No tópico atinente às comunicações da presidência, temos a registrar, primeiramente, com profundo o falecido senhora Maria Helena Ferraz França, mãe da doutora Margarete Ferraz França, 79ª promotora de Justiça Criminal. Família enlutada receberá comunicação formal da homenagem que ora se presta. O voto será consignado em ata, como sempre ocorre. Temos o registro de algumas aposentadorias, seguido da aprovação de votos de louvor pelos serviços prestados à instituição. Aposentaram-se recentemente o doutor Elcio Neto, 15º promotor de Justiça de Ribeirão Preto, o doutor Luiz Antônio de Sampaio Arruda, 36º Procurador de Justiça da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, o doutor Marcelo Camargo Milani, 7º Procurador de Justiça da Área Civil, a doutora Maria Cristina Marton Correia Seifart de Freitas, 5ª Promotora de Justiça de Piracicaba. O doutor Carlos Augusto Roseiro, 9º Promotor de Justiça de São José dos Campos. São estes os colegas que passam da ativa para a inatividade. Cumprimentamos todos eles pelos serviços que foram prestados à instituição e à sociedade. Serão todos oficialmente, formalmente comunicados. No que pertine ao ato normativo número 1173, editado pela Procuradoria-Geral de Justiça em 7 de outubro, passo a palavra ao doutor secretário, conselheiro Eduardo Del Campo. Pela ordem, não sei se os conselheiros têm alguma comunicação antes É que eu queria inverter a pauta. Eu devia tê-los advertido. Perfeito. Eu aqui estou tendente a liquidar os papéis e depois nós temos tempos para as comunicações sem limites, não. É só uma consulta aos ilustres colegas do Conselho a respeito do ato normativo 1173, de 7 de outubro, agora de 2019, que permitiu que o teletrabalho seja realizado, em vez de 2 dias por semana, passou para 3 dias por semana. Então, eu consulto os colegas conselheiros se posso aplicar esse ato aos nossos funcionários que trabalham, os assessores e os... Se poderia aumentar de 2 para 3 dias o teletrabalho. Essa é a colocação. Se os colegas têm alguma coisa que opor. Parece-me que não há nenhuma objeção. Eu fazer uma ponderação ao senhor secretário. Aqui no Conselho, todo o material que nos é remetido é pela via impressa, né? E não é menos frequente que tenhamos muitos volumes a serem examinados. Eu gostaria de saber como compatibilizar isso, aumentando o home office em relação aos funcionários, né? Porque os funcionários, eles levam esses expedientes, esses inquéritos, essas representações, não sei se seria prudente, né? E que todo esse material fique circulando fora das dependências do Ministério Público. Isso já é feito hoje, quer dizer,
a sistemática de trabalho ela já existe. Eles já são 2 dias por semana de teletrabalho. Isso nós não vamos alterar a sistemática que já foi feita, já está estabelecida desde da Secretaria anterior, desde que o teletrabalho foi permitido. A questão aqui agora é simplesmente se nós vamos deixar um dia a mais, e a produtividade acaba sendo maior, porque o funcionário ele não perde, às vezes a gente perde em São Paulo 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no trânsito. Mas eles levam, os funcionários, eles levam os... E levam alguns, não todos. Porque eu que carrego o tal do malote todo dia, é um negócio terrível, né? É nesse sentido só a minha... Perfeito. Aí depois nós podemos fazer uma reunião, mas não há, assim, em princípio, não há nenhuma objeção a que eles passem um dia a mais. Será que não é fazendo melhor teletrabalho? Fazer essa reunião primeiro, Pode analisar ser. o ato, Pode para depois ser. decidir? Perfeito. E por isso que eu coloquei a apreciação do plenário. De acordo, então, De acordo. agendamos uma reunião e voltamos Perfeito. com a matéria à pauta do Pleno. Perfeito. Muito bom. Temos a indicação de membros para a composição da Comissão Eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, biênio 2020-2021. Quem se habilita? O que acontece é que, na última reunião, foram escolhidos 3 conselheiros e haveria possibilidade da indicação de nome de outros colegas que desejassem participar em substituição a esses 3 conselheiros. Como não chegaram à secretaria esses nomes, talvez fosse o caso de nós retirarmos esse tópico de pauta e colocarmos na próxima reunião. Vamos retirar de pauta e passamos a discutir na próxima reunião. Ainda há tempo. É só um esclarecimento, o ato fala em 3 membros da instituição, e não em 3 conselheiros, né? Então a comissão acabou ficando composta do secretário mais 3 conselheiros. Então acho que seria oportuno que a comissão fosse formada por outros membros do Ministério Público. Muito bem, retirado de pauta este item, não é? Na expectativa de que procuradores de justiça se disponham. Item 2 da pauta, pedido de residência fora da comarca, interessada a doutora Geórgia Carla Chinalha Obeide, 7ª promotora de Rio Claro, PT 79-190/19, relatora a ilustre conselheira, doutora Maria Cristina. Houve concordância da corregedoria e eu também não me oponho ao deferimento do pedido. Todos de acordo com o voto da doutora relatora? Muito bem. Podemos, então, passar às comunicações dos senhores conselheiros. Doutor Eduardo Del Campo, tem comunicações a formular? Senhor presidente, deixa eu cumprimentar a todos, nenhuma comunicação. Doutor Rochel. Senhor presidente, senhor corregedor em exercício, senhor secretário, colegas de conselho, todos que nos assistem, desejo um bom dia a todos, sem comunicações. Doutora Maria da Glória. Também gostaria de cumprimentar a todos, não tenho comunicações. Obrigada. Doutora Maria Cristina. Na verdade, não é uma comunicação, mas eu aproveito a data para cumprimentar todos os mestres, né, que compõem esse colegiado, assim como a carreira do Ministério Público, onde temos muitos professores, né, grandes mestres, e dizer que eu acho que esse país só vai tomar seu rumo quando a educação for valorizada assim ao extremo. Ontem eu assistia ao programa Roda Viva, onde a entrevistada era justamente
uma deputada federal, né, das mais brilhantes desta legislatura, das mais atuantes, né, a deputada Tabata Amaral, que ali chegou tão precocemente, graças à educação, graças ao esforço dela, e, assim, tomara Deus que o país eleja a educação como um princípio ou como assim a coisa mais importante a ser seguida nesse sentido. Muito bem, muito adequado, muito oportuno. Parabéns, é isso mesmo. Doutor Giuliotti. Senhor presidente em exercício, senhor secretário, senhor corregedor, caros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários, eu também queria aderir aí à homenagem que a doutora Maria Cristina fez. Eu também sou professor já há muitos anos, né? E há muitos professores aqui no Ministério Público. E todos sabem, eu fui oficial da Polícia Militar e eu só vim conhecer o Ministério Público graças aos promotores que são professores, né? Então, na Academia de Polícia, nós tínhamos excelentes professores, promotores, como o Dr. Cogna. Então, essas pessoas que me indicaram o caminho do Ministério Público. Então, é muito importante que nós tenhamos promotores no meio acadêmico, promotores, professores, para que possa aí, orientar essa classe nova e atrair esses jovens para o Ministério Público. E também gostaria de homenagear a minha turma de Ministério Público. Ontem fizemos 31 anos de Ministério Público, né? 14 de outubro de 1988. Gostaria de abraçar, se fosse possível, cada um dos integrantes da minha turma, que foi uma turma pós-Constituição de 1988. Então fica aqui, eu transmito a todos, a cada um dos integrantes da turma de 14 de outubro de 88, um abraço a cada um de vocês. Muito bem. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor secretário, estimados integrantes desse conselho, senhores funcionários, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, bom dia a todos. Eu também vou na mesma linha, bem lembrado pela doutora Maria Cristina e ressaltado também pelo doutor Giuliotti. Parabéns, né, a todos os educadores desse país, a todos os professores, premissa básica, né, de um país que quer se ver cada vez em crescimento, é prestigiar a educação. Eu também assisti a entrevista ontem, fiquei muito bem impressionado. A gente pensa, a gente quer esse sangue novo, com princípios, com ética, com boas ideias, né? Para um Brasil melhor. A gente vê o exemplo de outros países que se transformaram em poucos anos porque investiram maciçamente na educação. Não precisa voltar muito, não. A gente olha para alguns países que investiram maciçamente, em 20 anos tiveram resultado. Oxalá que a gente consiga também fazer isso. A gente patina e não consegue ter um salto de qualidade na educação como a gente vê em outros países. Então, eu saúdo a todos. Eu também sofri influência na universidade por parte de professores, promotores, que já indicavam com os seus ensinamentos o trabalho do Ministério Público, a importante missão institucional. E eu também sou professor há mais de 20 anos e também sempre, lógico, a gente explica todas as carreiras jurídicas, mas como a gente tem o coração bate forte pelo Ministério Público, quando a gente está falando para os alunos, a gente mostra a eles a importante missão da instituição e a gente vê que muitos se empolgam, tanto é que eu tenho a felicidade de ter vários alunos, membros do Ministério Público espalhados aí pelo Estado. Então, que cada vez mais, né, a gente sabe que a nossa missão principal dentro do Ministério Público às vezes impede que nós possamos dedicar muitas horas a lecionar, mas dentro do possível e sempre como segunda opção, que a nossa primeira
como membro do Ministério Público, a gente possa também dar a nossa contribuição na educação da ciência jurídica. Doutora Ana Margarida. Bom dia a todos. Eu também queria acompanhar a homenagem que a doutora Cristina fez aos professores. Acho que o exemplo dela foi muito feliz, da deputada Tabata Amaral. Realmente é o exemplo de que a educação, o investimento em educação pode render frutos para o nosso país de uma forma grandiosa, estimulando. É um exemplo de uma representante jovem que luta pela cidadania. Então, eu acho que é um grande exemplo para a juventude e também para a conscientização do nosso país, para investir mais em educação, em prestigiar os professores. Eu tenho uma filha que já sonha com essa carreira e vejo o entusiasmo dela em investir nessa carreira, que muitas vezes não é gratificada da forma que deveria ser nesse país. Então, eu também vou aderir a essa homenagem, mas nada mais. Doutor Motauri, eminente corregedor em exercício. Senhor presidente, senhores conselheiros, aos quais cumprimento, dando novamente minha honra de integrar esse colegiado, em substituição à doutora Tereza, que está no gozo de licença pelas próximas 2 semanas. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria aqui de cumprimentar a doutora Maria da Glória, né, e também a doutora Maria Cristina, a primeira sessão que tenho a honra de participar ao lado de tão diletas, queridas e competentes colegas de Ministério Público, né. Com certeza, tenho a mais absoluta certeza que vossas excelências engrandecerão esse Conselho Superior, assim como aos que as antecederam, né, pela capacidade profissional, capacidade pessoal, né, que com certeza vai ombrear a todos os demais integrantes desse colegiado, mantendo assim a excelência dessa composição. Eu gostaria, aliás, nessa esteira, a doutora Maria Cristina falou, o doutor Giuliotti, a doutora Ana Margarida, a doutora Hamilton, fazer 2 observações. Primeira delas, né, relacionada ao fato de que a educação é um processo muito amplo, né? E nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo, que Vossa Excelência tem uma importante participação no meu processo educacional de Ministério Público. Tive a honra de ser seu estagiário na promotoria do júri, e o Ministério Público é uma transmissão, a educação, acima de tudo, é uma transmissão de experiências, de cultura, de vivências, né? É uma aprendizagem que se faz de geração por geração. E a geração de Vossa Excelência cumpriu um papel muito importante no sentido dessa transmissão de valores institucionais às gerações seguintes. E hoje, a nossa geração tem também esse papel dessa transmissão. Que todos no Ministério Público saibam e devem saber que a instituição não surgiu de um dia para o outro. Ela se forma pelo crescimento, pela colocação, tijolo a tijolo, por uma construção permanente e um processo cuja evolução histórica exigiu sangue de muitos. E nós temos que ter esse respeito, esse olho voltado para gerações anteriores, ouvidos abertos para experiências anteriores, porque é com elas que nós aprendemos e é com elas que nós vamos ter sempre um enriquecimento e engrandecimento da nossa instituição. Então, nesse sentido, senhor presidente, essa singela, não diria homenagem, mas esse singelo reconhecimento, né, da importância, eu falo em nome de Vossa Excelência, mas de toda uma geração de Ministério Público, que foi e é crucial na nossa formação. E digo isso, tenho certeza, em nome de todos os demais integrantes deste colegiado, que pareiam, né, em termos temporais de carreira, com o meu tempo, né? O doutor Giuliotti acabou de fazer 31, eu fiz 31 em janeiro, estamos todos, né, ali mais 2 ou 3 anos, mais ou menos numa mesma geração. E uma segunda consideração, senhor presidente, que sempre me vem a lume, na época que eu era promotor de fundos da infância, cabia a essa promotoria cuidar da educação, né, constantemente havia ali questões políticas bastante sensíveis, e a imprensa muitas vezes estava lá, né, querendo posicionamentos acerca de acesso à educação infantil, acesso ao ensino fundamental, questões atinentes a nível de educação, padrões de qualidade de educação, mas um episódio me marcou muito, né? Foi a época da primeira eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
E o repórter, nós estávamos ali às portas do primeiro turno, e um repórter, né, falou, em off, né, doutor, agora em off, né, falei, em off, pelo amor de Deus, quem que o senhor vai votar, né? Eu não estou aqui falando do promotor, estou falando da pessoa Motauri, e em off eu vou votar, né, no Cristóvão Buarque, que foi candidato àquela oportunidade. Ele falou, pois é, doutor, né, um nome assim bacana, mas é de um partido pequeno, e todo mundo diz, né, que é um candidato de uma única proposta. Eu falei, mas o equívoco está justamente nisso, porque a educação não é proposta. Proposta é transporte, proposta é segurança, proposta é assistência social. Educação é premissa, e é sobre ela que todas as propostas devem se assentar. Então, né, essa frase e essa conversa me marcou nesse sentido. Enquanto o nosso país não tivermos a grandeza de olhar a educação, não como uma proposta de governo, mas como uma premissa de Estado democrático de direito, nós efetivamente teremos muitas dificuldades de evoluir, senhor presidente. São essas as considerações, agradeço a oportunidade. Bem, eu não ia dizer nada, mas em face do seu pronunciamento, eu me sinto no dever indeclinável de dizer algo que não é mera retribuição formal, a menção, mas é efetivamente como vejo e sinto as coisas. Não sei se Vossa Excelência teve sorte em ser meu estagiário, mas eu posso afirmar, com absoluta convicção, que eu tive muita sorte em ter um estagiário como Vossa Excelência. E a minha afirmativa se vê comprovada pelo transcurso do tempo e pelas realizações que o tempo trouxe, ou melhor, que o senhor trouxe no tempo. Não é? Então, parabéns e há muito por fazer à frente ainda. Também quero cumprimentar a doutora Maria Cristina pela oportuníssima lembrança. Não podemos nos esquecer de que o Ministério Público hoje se engaja na batalha hercúlea por dar ao povo brasileiro um nível educacional de melhor qualidade, porque a nossa situação nesta área é realmente trágica. Nós temos que considerar o número de analfabetos funcionais, que é muito maior do que os analfabetos incluídos no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E vejo esse quadro com extremo amargor, porque a primeira profissão que escolhi para passar a vida exercendo-a foi a profissão de professor. Antes de fazer direito, eu fiz licenciatura plena em Língua e Literatura e lecionei Língua e Literatura no ensino médio durante alguns anos. Sou também professor normalista, embora não tenha chegado a ensinar as crianças no que hoje é o ensino fundamental e àquele tempo se chamava grupo escolar, não é? E como filho de um velho professor que se dedicou 44 anos ao ensino da história, eu vi desde cedo as dificuldades pelas quais a minha família passava. O reconhecimento insuficiente, a magnitude da tarefa do professor me levou a incursionar pelos caminhos do direito. Quando comecei a fazer direito, eu era professor de língua portuguesa e literatura brasileira. E não foi uma opção, digamos assim, a troca de caminhos não foi algo voluntário, foi algo premido pelas circunstâncias, né? O velho Rui tem uma frase que bem define a magnitude da tarefa do professor. Ele diz: a suprema santificação da linguagem humana abaixo da prece está no ensino da mocidade. É tão verdade que a Constituição de 88 veio no artigo 105 a dizer que sem educação não há cidadania. Quando o Ministério Público criou o GEDUC há poucos anos atrás, depois os cargos de promotor de justiça da área de educação, eu vi a instituição, a meus olhos subjetivos, dar um salto no tempo e no caminho, incursionando de modo mais efetivo em auxílio a um Brasil que nesta questão ainda engatinha. Se nós compararmos, por exemplo, a visão dos nossos homens de gestão com o que se deu nos últimos 30 anos na Coreia do Sul, nós veremos que há muito por fazer. Então, eu também cumprimento os professores, cumprimento a querida colega Maria Cristina pela lembrança oportuníssima. É preciso que se proclame isto
Nós estamos numa reunião plena do Conselho Superior, com transmissão direta pela internet. Há tantas coisas ocupando a pauta das prioridades no país, e eu não vejo dentre elas, ao menos por hora, a educação, né? Lamentavelmente. Então, eu consulto os senhores conselheiros se tem algo mais para o período da manhã. Senhor presidente, só queria registrar, eu citei professores que me iluminaram o caminho, que foram inseridos de exemplo. Eu queria citar o doutor Roberto e o doutor Canosa também, que foram meus professores na PUC. Muito bem, bem lembrado, perfeitamente. Mais alguém? Então, nós encerramos aqui os trabalhos da manhã, devendo retomá-los 14 horas, tá bom? Tá bem.